Uma boa noite a cada um de vocês que nos acompanha nas suas casas. Também queremos neste momento, então, olhar para o texto do Santo Evangelho que nós temos para este final de semana, sobre o qual nós queremos também meditar logo mais. Texto de Marcos, capítulo 10, versículo 32 em diante. Marcos, capítulo 10, versículo 32 e seguintes, onde Jesus nos diz assim: Jesus e os seus discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém, e caminhavam na frente, e os discípulos espantados iam atrás dele, e as outras pessoas iam com eles, estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor assentar no trono do seu reino glorioso, deixe um de nós se sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita nem à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que o nosso Deus nos abençoe, nosso Pai Celestial, neste momento em que nós queremos refletir na sua santa palavra, em especial nesse texto, nesse versículo 45, onde diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Tire um tempinho para refletir conosco nessa palavra, na palavra do nosso Deus. Antes de olharmos para esse texto, gostaria hoje de começar a conversar com vocês. E estava acompanhando aqui o culto, vi que muitos de vocês que nos acompanham são nossos membros, nossos conhecidos, outros talvez não. Mas como está a sua vida? Como está a sua vida em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? Como você está? Essa pandemia que cada vez mais chega perto da gente e faz com que toda a ciência que se gaba de tanto conhecimento, que tem tanta tecnologia nas suas mãos, cai de joelhos e não consegue descobrir uma forma como esse vírus age entre nós. E nós vivemos em meio a esse momento cercado por notícias ruins, por medo, por coisas que vêm até nós de pessoas que perdem a sua vida. Pessoas muitas vezes conhecidas nossas. Pessoas que esperam um leito no hospital, que esperam um respirador, ou que poderíamos dizer assim, estão à espera
do momento da sua morte, da sua partida aqui. Tudo isso nos traz dor, sofrimento, e por vezes nós nos sentimos quase que impotentes diante de tudo aquilo que nos cerca. Por outro lado, nós vemos diariamente pessoas sentindo na sua carne a dor de não ter mais na sua casa o alimento para seus filhos, o pão que lhes sustenta, enfim, perdendo o seu emprego, perdendo tudo aquilo que conseguiram durante toda uma vida, talvez uma vida dos seus pais, dos seus familiares, perdendo em poucos dias tudo aquilo que tinham para a sua vida. Nos sentimos muitas vezes impotentes diante dessa situação quando nós passamos por ela, quando nós estamos passando por ela. Enquanto tudo isso acontece, o povo continua a ser incentivado a lutar entre si e brigar entre si entre uma esquerda e direita diferente dessa que a palavra de Deus nos fala, e tentar achar entre um lado e outro algum culpado, e tentando tatear no escuro não encontra seu culpado, e então se acha aquele culpado que você quer, ou que o povo quer que seja o culpado. Quando lhe convém, nós decidimos quem tem a culpa. Vivemos num mundo cercado de tantas coisas e assistimos muitas vezes impotentes também aquilo que nos é mostrado, o circo que é armado ao nosso redor, quando nós olhamos para as nossas autoridades ou para as pessoas que estão incumbidas de poder. E essas pessoas, talvez todas elas são dominadas pela pergunta central que aparece nesse texto, e também a pergunta central que move talvez grande parte dessas pessoas: quem é o mais importante? Provavelmente você já deve ter, em algum momento dessa pandemia, pensado assim consigo: quem é o mais importante? É o executivo? É o legislativo? É o judiciário? Um manda mais que o outro? Um quer ser mais importante que o outro? Quem manda mais? Presidente? Governador? Prefeito? Parece que estão sempre numa queda de braço, e nós, como povo de Deus, ficamos em meio a tudo isso. Como está a sua vida? Quem é o mais importante? Eu trago uma frase para vocês, para que vocês lembrem dela até o final dessa mensagem. A frase é o seguinte: o pecado e a ganância fazem com que o ser humano, mesmo em meio a todo esse caos que eu acabei de refletir com vocês, em que nós vivemos, antes de mais nada pense em si mesmo do que no próximo. Mesmo quando ele deveria ter a função de servir ao próximo. Eu vou repetir essa frase para que você realmente lembre dela até o final da mensagem, quando nós queremos olhar para o texto. O pecado humano e a ganância fazem com que o ser humano, mesmo em meio ao caos, pense apenas em si mesmo, mesmo quando ele está incumbido de servir ao seu próximo. O relato do texto do Evangelho vai de encontro a tudo isso, ao pecado e à ganância do homem que se expressam em dado momento entre os discípulos de Jesus. E se você tiver a sua Bíblia, acompanhe esse texto, porque é um texto muito especial, muito bonito. Texto de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Jesus está caminhando para Jerusalém para se entregar na cruz pelos nossos pecados. Jesus tinha essa sua missão muito clara. E Jesus, nessa caminhada, em dado momento, chama os seus discípulos para perto de si novamente e começa a lhes ensinar: olha, é preciso que eu vá até lá, seja morto, seja crucificado, eu vou ser sepultado e no terceiro dia eu irei ressurgir. Diz assim o versículo 32 e 33. E Jesus diz aos seus discípulos: escutem, cheguem aqui, escutem isso. É muito importante, é a terceira vez que Jesus fala, e seria a última vez que Jesus falaria sobre isso com seus discípulos, antes de entrar em Jerusalém, antes de ser morto. Estamos a poucos dias de lembrar da morte de Jesus. Por isso esse texto é tão especial. Como surpreendente, ou de uma forma muito surpreendente, o evangelista Marcos abre um parênteses e diz que nessa caminhada, em dado momento, provavelmente depois dessa conversa,
chegam a Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, 2 discípulos de Jesus. E eles chegam da mesma forma, bem pessoal, a Jesus e dizem: mestre, queremos lhe pedir um favor. Jesus: beleza, o que eu posso fazer? Quando o Senhor estar sentado no trono do seu reino glorioso, deixe um de nós se sentar à direita e outro à esquerda. Que pedido estranho. Diz o evangelista Mateus que a mãe desses 2 rapazes chegou e pediu isso para Jesus. Mas não importa quem faz esse pedido, o importante é o pedido. E o pedido demonstra muito claramente para nós a forma como o ser humano naquele tempo pensava e pensa até hoje ao nosso redor. E a palavra de Deus nos fala sobre esse pensamento humano e sobre essa forma do ser humano agir. E Jesus olha para eles e diz: espera aí, não dá? Deus o Pai sabe o lugar e Deus o Pai preparou o lugar. Eu não tenho poder para isso e eu não posso fazer isso. Mas por que vocês estão fazendo isso? Por que esse pedido? Então Jesus chama novamente os seus discípulos, depois de uma pequena confusão, porque os outros ficaram sabendo desse pedido, chama os seus discípulos e diz assim no versículo 42: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Incrível como o texto do nosso Deus, a palavra do nosso Deus é atual. Jesus usa esse exemplo para mostrar para os discípulos que com eles deveria ser diferente. Mas esse versículo também traz para nós uma grande verdade. Olhem só, os povos pagãos têm as suas autoridades e elas mandam neles. Nada diferente do que acontece hoje. Não estamos aqui reunidos na casa de Deus porque uma autoridade assim o decidiu. E nós, como povo de Deus, aqui inseridos nesse mundo, cumprimos sim essas leis. Servimos sim também a Deus, servindo às autoridades que Ele coloca aqui entre nós. Mas o texto segue, tirando essas autoridades de lado, diz o texto assim: mas entre vocês não pode ser assim. E é a segunda frase que eu quero que você lembre para a sua vida, os leve para a sua vida, lembre até o final dessa mensagem. Com vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Jesus inverte a ordem daquilo que o ser humano achava importante. Com vocês precisa ser diferente. É como se Jesus estivesse dizendo: parem de olhar para o seu umbigo, para si só. Parem de olhar para aquilo que brota do desejo do coração de vocês e passem a olhar para aquilo que a palavra do nosso Deus nos ensina, para aquilo que nos cerca. Passem a servir a Deus, passem a servir ao próximo. E agora vai a reflexão para vocês. Imagina se as nossas autoridades, que estão incumbidas de poder e deveriam de pensar no seu próximo, e deveriam de estar lá para servir a cada um de nós, se eles realmente tivessem essa intenção. Aliás, servir quer dizer trabalhar em favor de alguém, uma das definições. Imagina se assim acontecesse. Como seria bom, não é mesmo? Agora vamos além. Se nós, como cristãos, parássemos um pouco de olhar para nós mesmos e passássemos a servir aqueles que estão ao nosso redor, passássemos a trabalhar em favor de alguém ou de alguma coisa, se nós parássemos de olhar para os nossos desejos humanos e passássemos a olhar um pouquinho mais para a vontade do nosso Deus. Há um tempo atrás, aqui nessa casa, eu refleti sobre um texto de Tiago, capítulo 2, onde Tiago justamente diz isso: do vosso coração, do coração humano, brotam os maus desejos que fazem com que vocês pequem e que afastam vocês do nosso Deus.
Certamente, se apenas nós, cristãos, fizéssemos a nossa parte, nós teríamos muito menos brigas, muito menos julgamentos, muito menos pessoas sendo culpadas, muito menos sofrimento, teríamos muito mais empatia, teríamos muito mais compreensão com a situação daquele que está ao nosso redor, teríamos muito mais amor, teríamos muito mais serviço. Por isso a palavra de Deus é tão atual e ela chama atenção a cada um de nós. Infelizmente, como eu citei aquela frase lá do início, a ganância e o pecado fazem com que o ser humano mesmo, em meio a um caos como nós vivemos, olhe apenas para si mesmo. Porque para o ser humano ou para o mundo, e a pessoa que vive distante da palavra, o nosso Deus, servir a alguém tem a conotação de se humilhar diante de alguém, de ser humilhado por alguém. Quando a palavra de Deus transforma esse sentido e diz, não, não é isso. É você entregar também uma parte daquilo que você já recebeu da parte de Deus. Por isso diz o texto, ou Jesus diz assim aos seus discípulos, mas entre vocês não pode ser assim. Entre vocês precisa ser diferente. E o que precisa ser diferente ainda hoje, em nossa vida? Precisamos olhar de forma diferente ao nosso próximo que sofre, seja pela doença que a pandemia traz, seja pela falta de comida, seja por qualquer outro sofrimento que nos cerca. Precisamos viver um pouquinho mais a nossa fé na prática, no nosso dia a dia. Talvez é isso que a pandemia quer nos ensinar. Deixar um pouco de lado a teoria e as palavras bonitas e viver na prática a nossa fé. O problema é que para o ser humano isso é algo muito difícil. E pelo visto nós estamos vivendo bem longe dessa realidade. Bem longe desse servir que Deus tem para nós. Por isso, meu querido irmão e irmã, olhe de novo para esse texto do Evangelho de Marcos, onde Jesus chama os seus discípulos e diz assim, entre vocês não pode ser assim, ou com vocês precisa ser diferente. Comigo, diz o próprio Jesus, para mim, André, na tua vida precisa ser diferente. Diz isso também a cada um de vocês que nos acompanha, e coloque aí o seu nome, seja lá Paulo, Marcos, João, enfim, com você precisa ser diferente. Deixe um pouquinho de lado o seu pecado, os seus desejos, o seu próprio coração, a sua ganância, o seu eu interior, e olhe um pouquinho mais para a palavra do nosso Deus. Busque servir a este Deus, busque ser um servo de Deus. E a palavra de Deus, ou Jesus, conclui esse texto de uma forma maravilhosa, dizendo assim no versículo 45, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente, para salvar a mim, para salvar a você, para que eu possa ter a esperança de uma nova vida. Por isso, sirva a Deus acima de qualquer coisa. Olhe para o seu próximo, sirva ao próximo, viva na fé, pois se o Filho do Homem veio para servir e para nos salvar, que assim possa também ser a nossa vida aqui neste mundo. Terminamos esse momento de reflexão cantando a canção que nós entoamos antes da mensagem, onde nos diz assim, essa bonita canção, esse bonito poema nos diz de Jesus deixou toda a sua glória para viver aqui conosco. Cantamos ao nosso Deus, cante junto conosco também essa bela canção. Pense nisso, que Deus nos guarde. Amém.